Boa noite. É, nós falamos sobre a neurose, nós falamos sobre a perversão, e aí depois sobre a perversidade, né? Aquela live, a última, bastante interessante, assim, do ponto de vista dos comentários que a gente recebeu sobre pensar essa perversidade, e não adianta. Eu e o Ricardo somos professores, como a gente bota no anúncio, né? Professores há mais de 30 anos. Eu gosto sempre de me fazer entender. Então, para começar, eu gosto de dar um apanhado geral rápido para todos. O Ricardo também faz a mesma coisa, para que a gente possa estar falando a mesma linguagem. Então, a gente fala de três formas, recapitulando as últimas lives e essa, assim, num resumo bem bacana para quem está chegando pela primeira vez, né? A gente fala de três formas de subjetivação da realidade, que seria a neurose, a perversão e a psicose. Nós falamos da neurose, em linhas gerais, o neurótico é aquele que negocia o tempo todo, tem os seus desejos e tem as defesas egóicas, né, que estão construídas aí por conta do ideal de eu, das necessidades da sociedade, do que é possível, do que não é. Então, o neurótico está sempre ali negociando, às vezes chega na consciência algo que ele deseja, mas será que isso vai ser apropriado, não vai gerar culpa? Então, a neurose como um todo é a simbolização desse conflito, né, entre os desejos, principalmente da sexualidade infantil, e o que é possível ou não de você colocar no mundo, de você realizar. Tanto que o neurótico faz sintomas, né? Os sintomas são justamente a simbolização máxima, vamos dizer assim, né? E alguns se consolidam bastante no que a gente chama neurose de caráter, dessa negociação. Tá. O perverso, que a gente explicou, ele sabe que existem esses limites em algum lugar, mas é um entendimento que é como se não fosse um entendimento orgânico, profundo. Né? Ele vai desafiar esses limites o tempo todo. Ele não vai aceitar que esses limites daí eles possam, na verdade, como se não servisse para ele. Né? Então, daí tudo que acontece ligado à perversão. De uma maneira assim, falando mais sobre essa formação a partir da castração, essa interdição dos desejos. Quando a gente pensa também na perversão como fetiche, né, como uma substituição, como aquela origem lá na perversão sexual, então a gente falou disso tudo, tá? Na perversão, recuperando as últimas lives e tal. E a última foi para tentar resolver uma confusão importante, que é a perversidade. Basicamente, a perversidade, e aí, baseando num texto de Freud, de 1920, um importante texto para além do princípio do prazer, é quando, ali o exemplo, né, que explica isso muito bem, da criança que vai ao médico, sofre, a criança pequena sofre naquela situação incômoda de ser examinado e tal, e depois vai reproduzir isso de uma posição ativa, né, ele sofreu numa posição passiva diante das possibilidades ali do seu sofrimento, ele vai para uma posição ativa tentar reviver aquilo. Trazendo, atualizando, como a gente fala bastante, né, dessa releitura para a vida adulta, a gente tem os exemplos clássicos do professor, né, que sofria bullying na escola e depois quer exercer esse lugar de autoridade como uma reparação, como, né, aquilo, um controle sobre o sofrimento de uma posição ativa. A gente também falou de quem aplica a lei, e aí falando a lei mesmo, né? Como juízes, agentes de segurança, enfim. E, por último, um exemplo mais comum, que está aparecendo muito, né, de mulheres em situação de poder que sofreram imensamente, né, foram desrespeitadas, receberam salários menores, tal. E aí, quando estão nesse lugar de poder, acabam fazendo uso de uma perversidade, muitas vezes com outras mulheres na posição que algum dia elas também estiveram. Então, foi isso. E aí, hoje, né? Então, estou recapitulando aí as últimas quatro lives, porque isso é uma sequência. Deixa eu E, só, deixa eu ah, só fazer uma parte, Marcelo. E isso é uma coisa que o Marcelo a gente fala bastante, né? Para quem está chegando agora, é que quem já acompanha a gente um tempo já sabe disso que eu vou falar. O Marcelo acabou de citar aí 3 ou 4 exemplos de possibilidade de perversidade. Não quer dizer, como em tudo na psicanálise, que
toda mulher que está no poder e exerce esse poder de alguma forma injusta, severa, rígida ou violenta com outras mulheres, necessariamente está inscrita nesse modelo de perversidade. Várias coisas podem justificar isso, né? Esse adendo do Ricardo é importante porque, de repente, pode passar desapercebido, né? E tem um monte de coisa para falar sobre isso, que é, olha, o conhecimento de cada história do sujeito é a posteriori, né? A gente vai conhecendo nunca a priori, a posteriori. Até porque o mesmo sintoma, o mesmo arranjo, vamos dizer assim, ele pode vir de origens diferentes. Nesse caso que eu citei, é importante reforçar isso, né? Claro que o aviso do Ricardo é importante, mas fica claro que foi alguém, por isso que eu chamei a atenção, né? Que sofreu numa posição passiva e depois vai viver isso de uma posição ativa, né? Então, assim, agora, obviamente, até porque nós somos professores e a gente sabe o papel importante da educação, da cultura, para evitar que essas sequências opressoras se reproduzam, né? Obviamente, nem todo mundo que sofreu bullying se torna professor, ele pode ter o entendimento, conhecimento, conteúdo, aprender com os pares, uma série de coisas nesse processo educativo de formação do ego, que ele não reproduza aquelas práticas condenáveis que ele sofreu. Então, o aviso do Ricardo é super importante. A gente acredita que também é possível romper, né? Análise também, né? Ir para análise, conhecer seus pontos cegos, suas dinâmicas complicadas, ajuda bastante a tirar esse automatismo da neurose, né? Porque eu digo da neurose que a gente colocou a perversidade, falando de uma perversidade que pode estar em qualquer uma das afecções, né? Essa crueldade com o outro, mas esses exemplos de ativo e passivo tal são muito ligados, são exemplos muito circunscritos na neurose, tá? Bom, e aí hoje a gente, para completar essa sequência, né, que acabou, não era o que a gente tinha planejado, mas como houve o interesse e realmente o tema é muito cativante, imaginar formas diferentes de se relacionar, né, de aprender a realidade e, mais que isso, de se relacionar com o outro, né? E aí eu quero chamar muita atenção disso, porque quando a gente vê num livro assim, neurótico, um esqueminha, né? Sei lá, acho que não sei, acho que eu pedi para um chat GPT, faça um esquema, ele vai dar uma tabelinha, neurose, essa característica. Perversão, essa aqui, né? Psicose, essa aqui. Mas mais que isso, quando a gente vivencia isso na relação com o outro, vai ficando muito claro a distinção de uma coisa com a outra, tá? De uma forma de subjetivação, que não deixa de ser uma forma de se relacionar com os objetos, uma forma de se relacionar com o outro, né? A gente, quando leva para a questão da transferência, isso fica muito claro. A ideia hoje é deixar isso bem claro. E aí faltava falar da psicose, que é essa forma muito específica de se relacionar, onde a gente pode dizer assim, se o neurótico ele negocia, ele sabe que tem uma interdição, né? Existe a castração, e ele aceita isso, aceita que vai ter que negociar, mesmo com a frustração, com tudo mais. Se na perversão ele sabe que existe essa castração, mas há uma recusa como um todo, né, de negociar, de aceitar isso, o psicótico ele saiu, está fora dessa jogada, né? Ele não reconhece, porque lidar com essas frustrações que o mundo impõe, lidar com esse lugar não onipotente, né, que nós temos, né, que quando você é bebê, você tem aquela fantasia onipotente, que você está com fome e chora, vem a comida, você precisa ser limpo, isso acontece quase instantaneamente, aos poucos, né, conforme vai tendo mais autonomia aquela criança, a figura materna vai precisando retomar suas coisas no mundo, isso vai se distanciando, né? Então, esse psicótico, ele lida muito mal com a perda dessa onipotência. Entrou uma música de fora. É aqui. Alexa, desliga. É aí? Vê se some, porque hoje o som tá alto aqui do vão.
Ver se some. Não, acho que é aqui, mas enfim, entrou uma música, pelo menos a música não é ruim. Então, não é uma alucinação auditiva, tá? Tem uma Alexa aqui importante, numa live sobre psicose, eu não estou alucinando, né? Numa das suas possibilidades auditiva. Aí você responde, aí as pessoas perguntam, Alex, aquela do aparelhinho que você encaixa? Não, não, Alex, é uma marciana que mora aqui em casa. Uma amigo invisível que me ajuda aqui, né? Tem isso ainda. Bom, e aí na psicose tem essa recusa da realidade, tá? É tão insuportável que se recuse. Nessa recusa existe a possibilidade da alucinação, né? De você alucinar uma outra realidade, e a gente vai explicar, vai entrar nisso aí. Agora, Ricardo, explica aí, que tal Nossa, economicamente, e depois eu falo transferencialmente, a gente vai no nosso bate-bola. ok. É isso que o Marcelo falou sobre as formas de subjetivação da neurose, perversão e psicose, né, que a gente não explicou o que é castração, porque assim, numa live ainda mais aberta, com o público leigo, castração é um dos temas talvez mais complexos de explicar dentro da está entre, na minha opinião, os temas mais complexos da psicanálise de explicar. Você tem que ter uma bagagem já grande sobre psicanálise. É um tema controvertido. Até convido quem quiser, quem é psicanalista, vai lá nos verbetes, né, nos vocabulários de psicanálise. As definições não são, eu diria assim, elas são precisas, não é que elas são imprecisas, mas autores diferentes vão ter formas ligeiramente diferentes de definir a castração. Conversam entre elas, você vê ligações, mas castração é um tema delicado. Mas a definição que vem a partir do Lacan, né, como o Marcelo está colocando, que é isso, o neurótico aceita, reconhece a castração e aceita. O perverso reconhece a castração e recusa. E o psicótico sequer reconhece a castração e não reconhece isso. Aí teria que entender o que é, porque fazendo parafraseando aí uma passagem bíblica, né, que eu não sei direito as coisas literais, mas eu acho que é quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, alguma coisa assim, e nisso estão contidos todos os profetas e a lei, sobre as subjetivações nessa frase, né, nessa sentença, né, Marcelo? O neurótico reconhece a castração e aceita, o perverso reconhece e recusa e não aceita, e o psicótico sequer sabe que a castração existe. Estão contidas todos os profetas e as leis do ponto de vista da subjetivação, nesse trocadilho que eu estou fazendo. Mas, Marcelo, pediu para falar da questão econômica, né? Bom, o que a gente precisa entender, sem entrar em coisas muito técnicas? Em psicanálise, a gente trabalha muito com o conceito de uma coisa chamada libido. Tentando simplificar, tentando fazer isso assim mais organizado para o público leigo, sem entrar nas questões de pulsão e outras coisas que eu teria que definir, vamos pensar que libido é uma forma de energia, para facilitar. E ela é uma forma de energia na psicanálise, né? Só que uma forma de energia que habita um lugar mitológico que o Freud criou, que é o aparelho psíquico. Essa energia, se a gente for pensar, é um paralelo com as possibilidades. É um construto que o Freud cria para tentar fazer um paralelo com as descrições necessárias para mostrar como é que a gente se relaciona com os objetos. E aí, também para não complicar muito, vamos entender que quando a psicanálise fala de objeto, a gente pode estar falando de pessoas, a gente pode estar falando de coisas, no sentido assim, cadeiras, mesas, filmes, né, obras de arte, e inclusive nossas fantasias e alucinações. Por isso que a gente não costuma falar pessoas mais objetos, porque objeto é, de certa maneira, aquilo que pode servir como um destino pulsional. Né? E aí a gente tem que fazer uma distinção importante, porque quando a gente fala de objetos do mundo, a gente fala assim, da realidade intersubjetiva, as coisas que a maior parte da humanidade comunga sobre a existência. E, mais uma vez, o que eu estou chamando de realidade intersubjetiva é isso que popularmente costuma se dizer simplesmente realidade. A realidade das coisas. Só que essa é a realidade que a maior parte da humanidade vê. Né? É aquela história, eu vou dizer para vocês, eu estou vendo Marcelo aqui. E vocês vão dizer, eu estou vendo um cara aí que o nome dele, já que o Ricardo falou que é Marcelo, deve ser Marcelo. Nessa live não tem mais ninguém além de mim do Marcelo, mas eventualmente poderia ter alguém vendo aqui
uma terceira pessoa que mais ninguém vê. Bom, essa pessoa está vendo, no mínimo, uma realidade que não é compartilhada pelo resto das pessoas que participam dessa live, em hipótese. Então, quando a gente fala de libido, esse conceito é muito importante para saber de que forma estou me relacionando com as coisas. Né? Então, dos objetos que estão nessa realidade intersubjetiva, se a gente só se relaciona com eles do ponto de vista da psicanálise, se a gente investe libido nesses objetos. Então, toda vez que você ouvir um psicanalista dizer porque há um investimento de libido nesse objeto, em última instância, ou em primeira instância, se preferirem, isso significa que há uma relação com aquele objeto. Eu estou alucinando um tubarão que voa. No sentido da psicanálise, isso não deixa de ser objeto, porque é um destino, a gente chama de destino pulsional, mas vou aqui chamar é um destino de investimento de libido. Então, os locais onde pode haver investimento de libido é um local onde tem coisas com as quais eu estou, de alguma forma, me relacionando. Seja com coisas dessa realidade intersubjetiva, seja coisas do ambiente intrapsíquico do sujeito. Então, assim, o que é muito importante desse ponto de vista econômico é que, assim, se você pega, por exemplo, experiência com crianças que têm algum nível de algo que a gente poderia chamar de psicose infantil, vou simplificar, vou chamar de psicose infantil para não fazer as derivações, né, Marcelo? Você vai ver que essas crianças têm experimentos que foram feitos no passado, em que você coloca um objeto na frente da criança, ela se interessa por aquilo, e a criança olhando para aquele objeto, você coloca um pano em cima do objeto, e a criança, a sensação que dá, pelo menos, de quem está observando, é que a criança não sabe mais que aquele objeto existe. Basta esconder que o objeto parece que saiu de cena realmente, saiu da existência, deixou de existir, mostrando a fraca ligação de relação que aquela criança tem com aquele objeto. Isso, de certa maneira, explica isso que é essa economia libidinal na psicose. Essa dificuldade de manter uma relação estável de investimento libidinal sobre um determinado objeto. Ou seja, traduzindo, uma dificuldade de manter uma relação estável com as coisas. É por isso. Esse é um dos elementos que tornam os delírios possíveis. As alucinações. Deixa eu dar um passo atrás, Marcelo? Descrever a diferença entre alucinação e delírio. A alucinação são as impressões sensoriais que alguém tem de algo que não tem um correlato na realidade intersubjetiva. Deixa eu simplificar. O sujeito está vendo coisas que ninguém mais vê, está ouvindo coisas que ninguém mais vê, está sentindo coisas que ninguém reconhece que há algo naquele ambiente que faça sentido produzir as reações sensoriais que aquele indivíduo experimenta. Ver, ouvir, sentir, cheirar, gosto, o que quer que seja. Então, assim, a precariedade na capacidade de manter uma relação mais estável com os objetos do mundo faz com que essas alucinações e delírios possam se interpor também. Quer seguir daí, Marcelo? Eu já falei pra caramba. Eu não falou de delírio. Perdão. E delírio... Obrigado, Marcelo. E delírio já seria a tentativa de dar um significado àquilo que está sendo alucinado. Tanto que em psicanálise a gente costuma dizer que quando o psicótico atinge o nível de delirar sobre as coisas, ele já está, o Freud teve essa grande sacação, ele já está a caminho de uma, chamemos entre aspas, cura. Porque ele está tentando simbolizar de novo aquela realidade que ele vive apartada do resto da humanidade. Quando ele fala para alguém, colocaram uma escuta no meu dente, a polícia colocou uma escuta no meu dente, tá, para quase todo mundo, pelo menos isso cheira delírio. Isso não faz muito sentido. Mas ele está usando elementos que têm uma certa estabilidade na realidade intersubjetiva. Polícia é o que todo mundo reconhece que existe. Escuta, ainda que está no dente desse cara, não faça muito sentido. Escuta é algo que todo mundo, muita gente sabe que existe, pelo menos vendo aí nos filmes, nas matérias de jornal, né? Dente é algo que todo mundo reconhece que existe, pelo menos em geral. Então, assim, quando o delírio se inaugura de alguma forma, esse sujeito está se reconduzindo a algum nível de dialogar com objetos que têm uma certa estabilidade do mundo. Ele não está falando, não está só no nível sensorial aqui sem conseguir se comunicar. Tanto é
que existe um tipo de psicose bem severa e bem grave, chamada esquizofrenia catatônica, que é quando o sujeito parece realmente ter perdido todo e qualquer contato com o mundo. Ele não responde a praticamente nenhum estímulo sobre ele. Inclusive, estímulos de dor ele costuma não responder. Tem o, para quem quiser ver exemplo, tem o brilhante filme com Robert De Niro, Tempo de Despertar, Sim. que aborda isso, né, da esquizofrenia catatônica é um filme muito impactante e de vez em quando aqueles momentos de despertar que acontece diante de uma droga nova, enfim, e da perda e uma adaptação. É um filme bastante interessante para quem quiser ver. Por motivos que ninguém sabe, esse tipo de esquizofrenia ela é mais acometida em países frios. Não há nenhuma explicação até hoje porque é apenas um dado estatístico, né? Mas países muito frios é onde costuma se ter uma maior, ainda que rara, presença desse tipo bastante de Peculiar. esquizofrenia. É. Deixa Olha, eu voltar uma essa, coisa. essa eu não sabia. É, Não verdade. sabia. É, é. E depois tem aquele, né? Mas aí deixa eu voltar um pouquinho, que esse assunto a gente curte, né? Senão a gente vai falar pra caramba aqui e tentar ser um pouco objetivo. Tem uma coisa que o Ricardo falou, dessa impermanência, vamos chamar assim, de objeto. Quando ele fala criança, a gente quer chamar a atenção do seguinte: toda criança pequena, quando ainda está adquirindo a linguagem, ela vai ter essa dificuldade da manutenção dos objetos, né? Para quem a gente que é da área de educação, estudou Piaget, isso é muito marcado, né? Nas fases do desenvolvimento sensório-motor da criança. Então, o que, que é isso? Quando você brinca com a criança do escondeu, achou e ela toma tipo um susto ali, quase um bebê, é porque realmente quando você faz isso, você desapareceu para a criança. Mas daí eu estou falando como uma etapa normal do desenvolvimento que tem a ver com a aquisição da linguagem e da capacidade de representar e simbolizar as coisas. Então a criança precisa ter avançado mais na linguagem para, por exemplo, a gente vê isso, né? Quem já tem filho pequeno, que tem momentos que você sai de casa ou sai de perto, que a criança vive um sofrimento como se você fosse embora e nunca mais fosse voltar, como se aquilo fosse quase uma morte, né? Isso tem a ver com o quê? A dificuldade de manter aquele objeto, de simbolizar aquela figura, de introjetar e de outras coisas, saber assim, não, olha, meu pai, minha mãe, ou as figuras ou mais próximas, irmãos, enfim, eles continuam mesmo que não estejam aqui na minha percepção sensorial, né? Eu já tenho a linguagem, uma capacidade de simbolizar aquele objeto, que eu sei que vai continuar. Agora, quando você fala de crianças que dão indícios dessa psicose mais infantil, vamos chamar assim, né? Para não entrar no termo de psicose precoce, como era na época, você vai ver nessas crianças, e isso que o Ricardo falou, ele já está falando crianças, não são bebês, já são quem deveria ter essa capacidade, né, de se separar entre o eu e o outro, de simbolizar esses ganhos que a linguagem traz para a gente, e aí, mas sofrem quase como aquele bebê, assim. E tem algo muito importante para dizer, é que como essas relações de objeto, né, esses investimentos, elas são muito porosas, fluidas, elas se desconectam, né, são bastante. O sofrimento do psicótico, ele é uma coisa assim, a angústia do psicótico é um negócio terrível, avassalador, justamente por conta dessa disponibilidade enorme de libido, né, que o invade. Isso é uma característica que, por exemplo, uma colega de trabalho, eu também dou aula, sou professor, estava falando dessa nessas semanas, de um vizinho que é esquizofrênico, que em surto e que chamava a atenção, ele era capaz de passar o dia inteiro, quase uma energia inesgotável, falando sozinho, ouvindo a mesma música, cantando, sem dormir, direto. Quer dizer,
a falta dessa divisão econômica, né, dessas relações estáveis com objetos no mundo, com balizadores até, como trabalho, relações pessoais, etc., trazem uma capacidade de disponibilidade libidinal, que é uma coisa assim, que para o neurótico, para quem vê, é assustador. Então é importante chamar atenção porque a angústia do psicótico, imagina, toda essa quantidade de energia psíquica sendo vivida sem uma capacidade de simbolização. Isso era o que Lacan dizia, que é vivido no real. Já que a ausência de simbolização, não quero entrar na definição de real, mas é só para dizer o seguinte, olha, como essas simbolizações escapam, elas não acontecem, elas se desfazem muito rapidamente. Cara, a angústia é um negócio avassalador. Os pensamentos intrusivos, sabe, que o psicótico tem, né, acontecem numa intensidade incontrolável. Você escuta relato desses pacientes de um sofrimento, dessas vozes que não se calam dentro da cabeça, né, que não é pouca coisa, além das alucinações, do delírio, mas só para chamar a atenção, isso também é um posicionamento que não deixa de ser político, né, pessoal, que assim, a psicose é acompanhada de muito sofrimento. É acompanhada, assim, é um quadro que traz uma disfuncionalidade para a vida. O Ricardo, lá na plataforma, quando fala disso e sempre chama atenção disso, é porque é um quadro que traz uma disfuncionalidade, um sofrimento para o entorno e para a própria. Assim, enorme, né? Sim. Isso que o Marcelo falou, essa distinção que ele fez muito boa, inclusive marcando essa questão das crianças muito pequenas, que eu realmente fui pouco cuidadoso quando falei crianças, crianças que eu me referia quando falava do experimento, são crianças com mais de 6 ou 7 anos, Eu alguns te de 8. conheço, eu sei o que você Não, estava não, querendo dizer, até porque eu já sei, batemos longos papos sobre isso. eu sei, não estou preocupado com você ter estendido a definição. Eu vou para pegar uma parte do que você falou, eu estou pegando aí. Então, isso que quando o Marcelo falou, essas crianças de 6, 7, 8 anos, tem essa coisa da simbolização que é muito importante, que o Marcelo falou. Aí eu queria pegar um ponto daí, porque o que acontece? Lá desde Freud, a gente já sabia, os psicanalistas, vamos colocar assim, que as descargas libidinais, elas são muito importantes e consomem a quantidade de energia absurda, daí os sintomas neuróticos serem tão graves em geral, naquele período do Freud, que aí é uma outra discussão, porque que lá tinham apresentações mais intensas, digamos assim, num certo sentido, como paralisias, cegueiras histéricas, paralisias histéricas, coisa que hoje não é tão comum de se ver. Ainda que hoje a gente veja umas outras coisas aí também de outra ordem, né, professor? Mas aí tem a ver com a estrutura social, com as possibilidades de simbolização, né, enfim. Mas o que eu quero voltar é o seguinte, o Marcelo pediu para eu começar com essa coisa da dimensão econômica da psicose, porque tem uma coisa muito importante que tem a ver com essa coisa de produção de alucinação, de quanto o psicótico sofre, que é a quantidade de energia que fica à disposição dele sem descarga. O Freud falava muito sobre as questões da descarga libidinal. E olha que interessante, o Freud definia, ainda que ele depois vá repensar essa definição, dizer que há alguns problemas nessa definição, que toda descarga de libido está associada a prazer e todo aumento de libido está associado a desprazer. Isso tem questões técnicas que até hoje a gente em psicanálise se debate com ela, mas tem uma coisa que é inegável. Quando o repertório não é a palavra, o depósito de energia está praticamente todo em você, com pouca Reservatório. capacidade. Oi? Reservatório, Reservatório. obrigado. Quando o reservatório de energia está praticamente todo no sujeito, com pouca possibilidade de conexão com o mundo, imagine o que é você não poder dar descarga, ou uma descarga efetiva, de qualidade, eficaz. Só de pensar assim é realmente algo enlouquecedor. Era isso, professor, só isso que eu queria falar. Não, só isso não. Isso faz a gente pensar muito na qualidade da relação. Então vamos trazer esse aspecto, que eu acho que é o aspecto que interessa a todo mundo, quem atende, quem não atende, né? Essas formas de subjetivação, vamos dizer, na vida adulta, entre adultos, também são formas de transferência, de você reeditar
né, aqueles conflitos, aquilo lá do passado. Então, você reedita nas relações atuais, né, aquilo que foi ali aprendido, vivido, sedimentado ali na infância, na travessia edípica. Então, o que, que acontece? O neurótico ele vai se relacionar com o outro daquela maneira, né? Simbolizando, né? Negociando. Não é à toa que eu acho que isso é uma das colocações mais brilhantes do Lacan, que quando esse neurótico chega para a terapia, falar porque fica todo mundo curioso, né, de ouvir psicanalistas falando da terapia em si, da análise em si. Quando ele chega, ele, ele atribui ao analista um lugar de um suposto saber sobre ele, sobre aquilo ali. Não é à toa que, né, tem vídeos falando sobre isso, que há um convite mais intenso à transferência. Há uma transferência que vai reeditar, daí o nome neurose de transferência, todos aqueles conflitos do passado. Então, tanto que eu gosto, Ricardo, isso eu estava pensando hoje, mais cedo, escrevendo, pensando sobre hoje, eu gosto desse lugar de atribuição de saber, porque a gente sabe, né, de um lugar de um suposto saber, no caso do neurótico, a atribuição é do psicótico, mas enfim, porque a gente sabe que ao longo da análise, dependendo do momento, né, se ela está mais emperrada, se o paciente está com mais ou menos raiva de você, do que está sendo vivido ali, como que esse não é um lugar estático, monolítico, quanto que esse lugar de suposto saber na neurose é suposto porque ele também pode oscilar, né? Ora, o paciente acredita que você sabe bastante ali do que está acontecendo. E, curiosamente, conforme o processo vai se desenvolvendo e todo o processo de análise acaba visando que o paciente, né, de uma análise bem feita, isso eu falo sem que o paciente tem autonomia sobre seus processos, né, uma análise bem feita, duradoura, se vai estar resolvendo conflitos infantis, se vai tendo a possibilidade de reeditar, de reescrever, de ressignificar esses conflitos infantis, vai dando a esse paciente, ele vai ficando menos refém dessa dinâmica própria dele. Então, vai dando mais autonomia e mais possibilidades, até porque com mais libido disponível, é mais libido disponível de forma produtiva, né? Para ser posta em prol, né, de algo mais, assim, do prazer, da descarga, mas, enfim, de forma mais produtiva do sujeito. Então, o neurótico ele vai acreditar que o terapeuta tem um suposto saber. Tá? O perverso, como vocês podem imaginar, tem uma transferência na análise, quando ele vai para a análise, ou porque está impotente de alguma forma, ou fisicamente, ou na vida, né? Quando ele perdeu aquele lugar que possibilitava ele instrumentalizar o outro, enfim, ele vai. E é uma transferência pouco operativa. Né? Você não vai trabalhar tanto nesse lugar da transferência e de reeditar até porque os conflitos dele são de outra ordem. Né? São muito mais do quanto ele consegue fazer uso do outro ou não. Não é tanto aquela negociação do neurótico. Agora, já o psicótico acontece algo muito interessante. Devido a essa quantidade aí, acho que tem duas coisas importantes que andam juntas. Essa quantidade de libido disponível, que vem também da perda dessas simbolizações, né? Ele vai atribuir o saber ao analista. Ele vai acreditar firmemente, quando chega, que o analista tem todo o conhecimento sobre ele, até muito mais do que ele. Então, já é uma relação de transferência que, para mim, assim, atendendo, quais são as duas principais coisas? Falar minha opinião pessoal, tá, Ricardo? Nada muito teórico nesse sentido, claro que é teórico, mas é assim, é esse o lugar que ele te coloca pedindo respostas, explicações sobre o que ele tem. Todos os pacientes, assim, o que eu tenho? Né? Ele te atribui esse conhecimento sobre ele. E a outra coisa é que cada sessão parece que você começa do zero. O que eu quero dizer com isso? Né? E eu acho que isso vai fazer sentido para quem está acompanhando a gente desde o início. É um exercício lógico, é uma sequência lógica.
O neurótico, ele recalca. O que é isso? O que é recalcar? Coisas que são muito insuportáveis ou desagradáveis quando estão se aproximando da consciência ou que já estiveram na consciência são empurradas, o termo bom, né? Porque ele tem ali um contra-investimento, são empurradas para o inconsciente, tá? O psicótico, ele não recalca. O que acontece com ele é que, assim, não entrou num simbólico. Ele perde essas simbolizações. Né? Então, vamos dizer, se um esquece, recalca, que é a palavra, o outro perde. Assim é uma maneira mais fácil de explicar, o outro perde essas simbolizações. Então, tenta entender. É como que cada sessão, a sensação, é que, sabe essa falta de estabilidade dos objetos, isso que o Ricardo falou? Então, é como que cada sessão se começa do zero. Então, aquilo que você vinha trabalhando, características que vai atribuindo à pessoa, você vai aos poucos balizando. Né? O balizamento é muito importante na clínica das psicoses. Ele volta, é como se tu tivesse perdido. Por isso que muitas vezes você não atende um psicótico uma vez por semana só. Às vezes duas, três. Às vezes duas e tem uma conferência por meios digitais um dia da semana. Por quê? Você precisa que, já que isso se perde muito, ele se desconecta totalmente de você, principalmente se abrir uma crise, né? A crise tem essa característica da perda desses objetos todos e desse investimento massivo nele mesmo. Cara, se numa crise ele lembrar de ligar para você, já é um tremendo avanço.